Cleci Souza, aqui direto do Centro Cultural Banco do Brasil, Belo Horizonte. Nós estamos aqui na cafeteria, né? Isso, na cafeteria, né, Márcia? Estou aqui ao meu lado, gente. Quem está comigo aqui, ninguém mais, ninguém menos, ninguém vezes, nem dividido. Márcia Araújo, poetisa. Márcia, Prazer. bom ver você aqui, encontrar com você mais uma vez, né? Depois de longa data. Tempos e tempos e tempos. Pois é, Márcia. Márcia, você, andei vendo na internet, você é filósofa? Não. Só de frase de efeito assim rápida. Mas na verdade eu estudei filosofia, né, até o 3º período. Aí eu tranquei a matrícula e não consegui terminar o curso. Você foi até um certo ponto e tal. Até o ponto que eu estava assim à beira de ir para o hospício, de me internarem no hospício, porque foi muita informação e eu fiquei uma pessoa muito crítica pro mundo atual que eu vivia, isso lá nos anos 2000 e pouquinho, né? Então eu perdi um pouco a medida, sabe? Eu fiquei muito crítica mesmo. As pessoas preocupadas com a novela das 8 e eu preocupada com a essência do ser humano, com o âmago das questões. Então aí eu parei. Você foi seguir outras possibilidades. Isso, aí eu trabalhei, voltei ao mercado de trabalho depois da faculdade, né, interrompida. Eu fui mãe, sou mãe. Isso, perfeito. E me fala uma coisa, você escreve desde os 12 anos de idade? Isso, o meu primeiro registro, o meu primeiro texto que eu tenho datado é de 78, então lá eu tinha 12, hoje eu tenho 55, até novembro. E é um texto bem ingênuo assim, mas que eu gosto muito, sabe? Mas antes eu já escrevia, mas aos 12 é o primeiro registro que eu tenho, eu ainda tenho ele na folha do caderno amarelada lá ainda, guardo ele bonitinho. Tá. Desse caminhar todo, como é que você foi se emaranhando na cultura de Belo Horizonte, Márcia? Como é que foi? Eu sempre gostei muito de ser público, em museus, saraus, Fundação Clóvis Salgado, eu sempre participei muito enquanto público. Isso em 2007 eu me apresento como voluntária num centro cultural da prefeitura da Pampulha, lá no bairro Pampulha. E aí acabou que eu fui ficando como voluntária e fui efetivada como terceirizada da Fundação Municipal de Cultura. Aí eu dou o primeiro passo para dentro formalmente da cultura enquanto fazedora de cultura. Que coisa bacana. E aí você foi conhecendo as pessoas desse meio, música. Isso, e a primeira pessoa assim que eu conheci foi Rogério Salgado, que eu fui a um evento que ele fazia, que era o Belô Poético. Fui enquanto funcionária, porque eu já tinha a ideia de levar poetas para o Centro Cultural, e como era um encontro de poetas, né, falei, vou estar ali nadando de braçada. E nesse momento eu sou convidada a apresentar, mostrar as coisas que eu escrevia pela falecida, né, madrinha, a Maria Clara, e também o Rogério Salgado me incentivou, aí eu começo a participar de antologias e a coisa foi caminhando. Aí no ano seguinte eu já era uma das organizadoras junto com a turma de Pilar, Rogério, vários poetas, já estava organizando o Belô Poético. Certo. Olha, tanta coisa que a gente tem para perguntar, mas a gente vai tentando concatenar um pouquinho. Olha, você vive viajando ou você viaja vivendo? Eu brinco assim, se viajar fosse de graça, ninguém ia me ver, entendeu? Eu amo viajar.
E eu viajo até do centro da cidade para casa no meu ônibus. E eu gosto de viajar de ônibus, tá, gente? E gosto de viajar por Minas Gerais. Assim, não vem me falar de praia. Não, eu gosto das montanhas de Minas. Eu gosto das cidades de Minas. Eu gosto do povo mineiro. Tá, e falando nisso, né, a gente já vai até atropelando, surgiu um pouco num livro que tem um pouco a ver com esse negócio de viagens, né? Mas antes, eu queria que você falasse do Parturejando Versos, que é o seu primeiro livro. Então, depois de participar de tantas antologias, que eu acho que são mais de 30 antologias, 2019, pela editora Sangre, extinta, através do Costa Neto, que também é um poeta, um amigo querido, eu lanço Parturejando Versos, que foi uma parceria Brasil-Argentina, que foi o meu primeiro filho solo, meu primeiro livro, assim, com as minhas poesias, né? E foi muito, muito, muito emocionante. 2019 realmente foi um ano muito marcante, parecia que já estava prevendo já o que seria 2020, que foram muitas emoções, Eu fiz mais 2 edições depois do Parturejando Verso, hoje ele está esgotado. E é o primeiro filho, e como o primogênito, né, a gente tem um carinho todo especial. Tempos Modernos, Rogério Salgado, do seu livro Volúvel Fado. A palavra dos velhos, idosos ou jovens, nos tira o direito legal de ser o que podemos ser nós mesmos. Auxiliam balas de borracha e bombas de feitos amorais a não nos deixarem seguir quando nosso caminho não é como eles imaginam. Pessoas são piores que ditadura quando não respeitam nosso direito legal de ser o que podemos ser nós mesmos. Belo Horizonte, 19 de março de 2019. Márcia, o seu currículo nesse meio cultural só vai estendendo, né, em termos de envolvimento. Fala pra gente de Sarau Metamorfose na sua vida. Metamorfose é um projeto muito, muito querido. Ele surge em dezembro de 2015. Acontece até os dias atuais, só paramos durante a pandemia, de janeiro a março, janeiro de 2020 a março de 2021, quando nós retornamos no formato online, né? E é um sarau que surge quando eu vou trabalhar no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, e lá acontece também a Academia da Cidade, que geralmente é um número grande de idosos. E esses idosos, eles ficavam ociosos entre 10 e 11 da manhã. E eu falei, temos que fazer alguma coisa. E o que eu sei fazer? Dizem poesia, né? Então eu tive a ideia de fazer um sarau nas segundas, quartas-feiras, que acontecia às 10 horas da manhã, de 10 às 11, porque eu tinha que liberar o pátio para a Academia da Cidade continuar 11 horas. Eita! E foi pensado, a princípio, e até hoje é um dos fundamentos que eu tento manter no sarau, que não é um sarau só de pegar, ler poesia, é apresentar novos poetas a essas pessoas, as pessoas que frequentam, porque a maioria só conhecia os tradicionais, os básicos, e lembravam alguns da escola, né? Então eu sempre convido poetas amigos para participarem, e também é um momento de reflexão. Eu costumo brincar que é um minuto que a gente sai da roda viva lá de fora e entra no mundo da poesia. Por quê? Eu leio uma poesia tua, que já causa um estranhamento para o poeta, que nem sempre ele está acostumado de ouvir alguém lendo a sua poesia. E as pessoas presentes, elas comentam. E quando o poeta está presente, fazem questionamentos, querem saber mais de como foi feita essa poesia, como foi criada. Então é um momento de troca muito grande para o público e também para o poeta convidado. E hoje nós realizamos a edição número 66. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Agora,
Confraria dos Poetas. Confraria de Poetas Belo Horizonte, formada por mim, José Hilton Rosa, Irineu Baroni, né? Nós promovemos saraus, encontros, e atualmente o carro-chefe da confraria está sendo o Abraço Livro, o projeto onde a gente troca abraços por livros. Você chega, a gente pergunta se você quer um livro, você me pergunta quanto, que é o que a gente mais pergunta, porque ninguém acredita em nada de graça nessa vida, e eu te falo, um abraço, você me dá um abraço e eu te dou um livro. A troca está estabelecida. E já distribuímos mais de 2.000 livros no ano de 2019. E aí a gente faz em espaços públicos, onde de preferência tem um grande fluxo de pessoas. Já fizemos em posto de saúde, praça, centro cultural, parque municipal, vários espaços. E Parque Ecológico da Pampulha. E a gente está retornando com ele agora em outubro de 2022, que vai ser lá no Parque Ecológico da Pampulha. Show de bola. Não, show de bola, não, show de poesia. Show de poesia e abraços. Agora, o Portal da Poesia, você falou, né? O Portal da Poesia poderia... O Portal da Poesia também acontecia no Centro Cultural Liberalino, né? Era literalmente uma porta onde as poesias ficavam expostas durante um mês. Cada mês era um poeta diferente, então era uma parede e uma porta. Você abria, estava de cara com a parede e as poesias ali. Esse projeto ele funcionou de 2016 a 2018. Tá. Entre tantas atividades, surgiu mais recentemente a exposição Foto-Poética em 45 anos de carreira do poeta Rogério Salgado. Pois é, tive essa honra, viu, Leci, porque 45 anos de um poeta é uma coisa rara, né? E um poeta que vive da poesia, né? Eu já havia feito a exposição de 30 anos do Rogério, e quando ele me convidou eu falei, nossa, Rogério, mas agora com fotos suas, assim, arquivo pessoal, e essa foi realmente a parte mais complicada, porque ele me levou um monte de fotos, e separar ali o que seria mostrado, porque a vontade era de mostrar tudo. Tem várias situações inusitadas, assim, do poeta, muita gente querida, muita gente que já partiu, outros poetas, né? E a gente queria colocar tudo, mas aí eu tive que fazer essa seleção. Ficou muito bonita. Ela ficou em julho lá no restaurante Dona Preta. E depois foi para o Centro Cultural Padre Eustáquio e agora em setembro vai ficar no Centro Cultural Pampulha. Ela está rodando aí. E uma emoção, assim, dos lançamentos, né, algumas pessoas se verem na exposição, foi emocionante. E ver o Rogério em situações inusitadas, por exemplo, ele no sofá, jogado, dormindo no hall do hotel. Coisas que acontecem. Coisas que acontecem, porque poeta também cansa, né? Devir de Borboleta, Vila Bernardes, do seu livro Sentimento Dividido. A lagarta se arrasta, se aprisiona, imóvel, hiberna, à espera da libertação. Em meu sonho de borboleta, me levanto, teço fios, crio asas e busco a direção. Márcia Araújo, aqui do Leci Falante, que honra poder falar com ela depois de tanto tempo, depois de pandemia e tantas coisas. Fala para nós, Feira de Poesia, um pouco sobre essa jornada, tá? Então, Feira de Poesia começa lá em 2013, 2014. Eu trabalhava no Centro Cultural Padre Eustáquio. E aí o poeta Paulo Silves nos procura para propor um sarau, fazer um sarau mensal na programação. Topamos,
Paulo, depois de uns 3 meses, me abandonou, porque ele foi para a faculdade, então ele já não podia acompanhar mais o sarau à noite. Eu saio do Centro Cultural em 2015 e aí Bilá Bernardes assume o Feira de Poesia, que é um sarau que acontece até hoje lá no Centro Cultural Padre Eustáquio. Ingrediente do mix 6. Leci Pereira, do seu livro Primeira Pessoa Plural. Vivem dizendo que eu fumei uns para escrever isso ou aquilo. Ridícula essa afirmação. Fumei de verdade o mundo inteirinho que trago em brasa dentro de mim. Poetisa Márcia Araújo, eu quero que você encerre esse Leci Falante do jeito que você quiser. Poesia, poesia, poesia sempre, para todos, a todo momento. E dizer que foi um prazer, uma honra estar aqui no seu programa. Muito feliz, muito grata, mesmo. E que nos encontremos mais, que agora acabou a pandemia, né, gente? A gente pode se abraçar, a gente pode tomar café juntos. Foi uma honra, Leci. Muito obrigada mesmo.